Meu nome é Renato Pastro, profissionalmente sou aeronauta, mas na parte esportiva é uma coisa interessante. Eu comecei no rally antes de ir para a faculdade, antes de ir para a minha profissão futura, lá pelo primórdio de 1978, né? Já fiz de tudo aqui no rally, fui piloto, fui navegador, fui presidente do clube, vice-presidente, diretor de rally, comissário, organizador de prova, carro experimental, carro abertura, carro vassoura, fiz de tudo, né? Fiz rally de carro, de moto, navegador de moto é uma coisa muito interessante, vai agarrado nas costas do piloto, né? Rally de lancha, e o que eu mais me destaquei é o rally aéreo. Também competi em rally aéreo, campeonato mundial de rally aéreo, fui disputar na África, no Chile, na Argentina. No rally fui bicampeão gaúcho da turismo e da categoria rally, né? Corri rally regularidade e velocidade, mas velocidade mais esporádico, né? Não foi o campeonato inteiro como eu fiz o rally de regularidade, os campeonatos que eu fiz, além de alguns vice-campeonatos que eu também consegui no regularidade. Então, em suma, essa minha pequena história de rally, desde que eu resolvi entrar para o esporte, por gosto e por envolvimento, né? Isso aí, que nem eu falei pro colega ali, é uma cachaça, né? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, vai! Eu sei que tu é um estudioso, né, do rally, além de competidor, tu é um estudioso. O que te levou a ser um pesquisador, vamos dizer assim, um estudioso de rally? Eu sempre gostei muito da parte histórica de tudo, né, do que eu estudava, da história do Brasil, história das guerras, né, e da própria aviação, onde eu me formei como profissional. E o rally veio na sequência, né, ou seja, vendo fatos que estavam perdidos, espalhados dentro do clube, né, coisas não só nacionais, que o Clube Porto Alegre de Rally não é só em Porto Alegre, no estado, é no Brasil, na América, né? E até em mundiais que nossos representantes foram, né? Então eu achava que estava tudo muito espalhado, fui juntando um trabalho de formiguinha, né? Pegando os arquivos do clube, pegando jornais que eu tinha, eu próprio tinha material, então fui organizando e comecei a notar muita coisa que aconteceu, a gente não é que não dá bola, o brasileiro tem uma memória curta, né? Isso é uma coisa natural. Esse trabalho que vocês vêm fazendo resgata isso, mostra isso, né? Ou seja, se tu não deixar uma coisa guardada, documentada, ela vai se perder. E muita coisa eu devo ter perdido ao longo desse tempo, né? Mas o único fato que eu gostaria de ter feito que eu não fiz seria o arquivo de vozes, né? Que na época era mais bala para fazer. Hoje tu já tem a parte de filmagens, né? Mas era muito difícil, porque o advento da eletrônica ajudou muito. Tu consegue pesquisar através de hemerotecas, de jornais, né? Tu consegue fotografias hoje rapidamente, antigamente tu tinha que fazer cópias, então tudo isso foi facilitando esse trabalho, foi acelerando ele, né? Mas sempre fazendo nos momentos vagos, né? Nos momentos
de descanso, que para mim é uma terapia também. Isso é um modo de tirar os problemas do dia a dia e trabalhar numa coisa que eu gosto. Não tem muita coisa, acredito que tem muita coisa guardada e eu pretendo no futuro, quando organizar, levar para algum lugar, um museu, né? No caso do automobilismo lá de Passo Fundo, deixar esse material, toda a parte fotográfica do clube eu tenho guardado, né? E venho somando, aos pouquinhos eu venho somando. Então acho também, não adianta eu deixar guardado comigo aqui no computador, eu tenho que levar isso aí, deixar isso aí em algum outro lugar para alguém pesquisar. Então basicamente essa é a ideia que de tudo começou, né? Dá para dizer que você participar dessa série também é um pouco disso que tu quer. Sim, sim, claro. É por isso que eu digo, a gente detém o conhecimento, mas tem que passar ele, não adianta guardar para si, né? Porque senão ninguém vai ficar sabendo o que acontece. Então a difusão hoje em dia é muito importante, né? Ela tem que ser incentivada para alcançar mais pessoas, né? Quando alguém quiser pesquisar, porque a tendência também é outra, né? Com esse modernismo das comunicações aí, tem muito mais informações na rede net, aí, na rede internet, né? E aí o que acontece? Se tu não pegar isso também vai se perder, mas ela vai continuar lá. O meu trabalho foi muito material que eu fui pesquisar em jornais e revistas que hoje em dia tu não acha em jornal, tu não acha em revistas, tá tudo eletrônico. Então talvez esse marco para mim é o mais importante, eu consigo resgatar coisas que é difícil de achar, né? Tá lá guardadinho, a gente não sabe, mas vai buscando, devagarinho vai se buscando. Desses teus estudos, o que tu tens em termos de história do rally de velocidade no Rio Grande do Sul? Como é que a gente chegou a esse... Como é que a gente trouxe o rally de velocidade para começou a história do... Sim. Podemos dizer assim que o primeiro marco, que muita gente não se dá conta, é um rally que passou no Brasil no ano de 70, que era o rally da Copa do Mundo, que largou em Londres e chegava no México, sede da última Copa 66 na Inglaterra, futura Copa em 70 no México. Esse rally era um rally patrocinado pelo Daily Mirror, que era um grande jornal inglês, né? O pessoal saiu lá de Londres, acabou chegando em Lisboa, atravessou de navio para o Rio de Janeiro, e aí o Brasil entrou. Rio de Janeiro veio descendo até aqui em Porto Alegre, onde o apoio foi na Casa Dico, aqui em Porto Alegre, saiu por Foz do Iguaçu, foi lá para Argentina, Uruguai, subiu e foi embora para Panamá, até chegar no México. Era um rally longo, mas era um rally de velocidade. Era a prova em que, mais ou menos, o modelo que se conhecia na época, né? Deslocamentos, provas especiais e assim ia. Passou pelo Brasil, nós não tínhamos a cultura ainda disso, né? Aí, no ano seguinte, 71, se fez o primeiro rally da integração nacional, que largava lá de Fortaleza e chegava no Chuí. Dentro do molde de regularidade. Se introduziu alguns trechos de especiais dentro dos autódromos da época, Interlagos, Curitiba, Tarumã, só que no sentido inverso, para não dar chance para quem já conhecia os autódromos. Fizeram também uma subida de montanha ali no Rio de Janeiro, em Petrópolis. Era a parte mais de velocidade que tinha, mas já estava começando a colocar isso, né? As provas começavam a aparecer de regularidade que eu dominava na época, com esse detalhe: subida de montanha, quilômetro de arrancada, slalom, prime, que é o termo que o argentino usa, né, para trechos de velocidade. Mas esse rally da Copa do Mundo é marcante, muito pouca gente se dá conta que passou pelo Brasil isso, né? E passou pelo Rio Grande do Sul. Passou pelo Rio Grande do Sul, né? Famoso apoio na Casa Dico aqui na Farrapos, na curva da Farrapos. Temos fotografias históricas dos carros chegando, imagina que eram lá da Inglaterra andando, né? Era uma disputa bem forte, fábricas apoiando, uma coisa bem pesada, né? Claro que aqui no Brasil foi uma passagem não tão técnica em termos de prova de velocidade, mas era um deslocamento desse pessoal, né? Isso aí dá um hiato, aí nós vamos até 78 sem essa parte de velocidade. Aí um português, Francisco Santos, jornalista, piloto, um cara com bastante nome na Europa, veio para o Brasil nessa época e, convidado pelo Automóvel Clube Paulista, ele começou a cuidar para fazer um rally de velocidade. O primeiro rally de velocidade que saiu do país foi em 1978, o rally Pirelli Campos do Jordão, que foi disputado totalmente em velocidade. Esse é o marco também. O interessante é que esses carros que participavam do rally eram carros de regularidade. Não existia o perfil da velocidade. Então eram carros de regularidade.
eram convidados para participar de prova, não era assim, vai quem quer, não. Eles fizeram o melhor grid que eles podiam. No Rio Grande do Sul foram 4 carros da equipe Gaúcha Car, os Passats TS que corriam na época no brasileiro, no gaúcho de regularidade. Então essa prova foi a marcante, foi a que definiu realmente, ó, isso aqui é uma prova de velocidade. O erro na época que não se escolhia estradas tão boas para fazer as provas. Se usava uma mentalidade de regularidade numa prova de velocidade, onde ela não fecha. Né? Tu consegue passar em trechos ruins de regularidade uma média baixa. Né? Então houve muitas quebras. Pelo piso, pelo tipo de proposta e pelos carros que não tinham aquela preparação para fazer aquele tipo de prova. Mas é um marco inicial. A partir dali começou o movimento do rally, do velocidade. Né? O próprio Campeonato Gaúcho de 1979, de regularidade, tinha provas, ao final da prova, um prime de velocidade. Né? Era uma prova complementar, não mexia nos pontos do regularidade. Mas era uma prova que atraiu o pessoal, então começou a aparecer os primes em provas, né? Aí nós entramos aí em 70, isso é 79, né? Aí começou o processo do Francisco Santos de trazer uma etapa do Mundial para o Brasil. Mas para trazer um Mundial para o Brasil tinha que ter vários quesitos, como tem até hoje, mas não tantos econômicos quanto mais técnicos na época. Então se começou a fazer ralis pré-mundial, como se chamava, provas que tinham que ser feitas para mostrar que o Brasil tinha condições, para trazer observadores, e aí se disputou em 79 o primeiro rally internacional do Brasil, veio o pessoal da Europa correr aqui, né? Aí já um pouquinho mais organizado em termos de piso, né? E continuávamos nós com os carros de regularidade para participar das provas de velocidade. Algumas fábricas colocaram carros especiais para isso. Na época nós vimos a época do álcool no Brasil, né? Para competições. Então nossos carros eram movidos a álcool, que não entravam na classificação do Mundial porque não eram reconhecidos pela FIA. Mas a Fiat trouxe carros para participar aqui, carros muito bem preparados, Fiat 147 da época. A Alfa Romeo trouxe os carros da fábrica, os Alfa 2 e 300 para competir. Estou dizendo em termos nacionais, né? Internacionais veio carros, obviamente a Fiat veio com 131 Mirafiori, carros que competiam no Mundial. Então aí o nível já era, né? Nós estávamos ainda longe, mas aprendendo. Tivemos mais 2 ralis preparatórios, né? Daí é só nacionais, não tinha internacional. E aí em 81, finalmente, depois dessa gestação toda, em 81, se começou o Campeonato Brasileiro de Rally de Velocidade. Isso desencadeou também vários campeonatos regionais a partir dali. Rio de Janeiro e São Paulo, pelo poder econômico, começaram com provas regionais, campeonatos regionais de velocidade, regularidade e velocidade. Ainda fazendo uma mistura de carros, né? Pelo poder econômico não se tinha carro para correr nas duas, né? Então, 81 é um marco, porque começa o Campeonato Brasileiro de Rally Velocidade, se tem a primeira prova do WRC no Brasil, que veio em 81 para cá, né? Com a participação dos brasileiros. E um item antes, uma data antes, se teve o primeiro sul-americano no Brasil. Foi a segunda prova do Campeonato Sul-Americano daquele ano e a primeira prova sul-americana no Brasil, em São Paulo. Também ajudando a preparar para a prova que desencadeou em 81, que foi, então, uma prova que valeu pontos para o WRC. Nessa sequência, 82, o Rally brasileiro continuou tendo o Campeonato Brasileiro, só que daí, de vez das 6 provas do ano anterior, fizeram 10. Aí eles começaram a colocar um método europeu, que era peso de prova. Então a prova tal vale 3 pesos, né? A prova tal vale 1 peso. Isso aí era uma ideia boa, mas não funcionou, porque daí a prova peso 1 não tinha quase ninguém correndo. Mas tudo bem. 82, daí teve a segunda prova do WRC no Brasil. Também executada com o pessoal vindo de fora, já carros nacionais já melhores, né? As fábricas apoiando, mas aí, por problemas políticos, né, briga do Francisco Santos com os organizadores, ele deixou a prova como diretor da prova, ela foi assumida por um segundo ali em comando, aí ela ficou cheia de probleminhas, cheia de erros, né, coisas que talvez acontecessem até com ele, mas é que chamou a atenção, né. Consequentemente, o rally se perdeu, não se conseguiu mais trazer o WRC para o Brasil. Nós sempre trabalhávamos junto com a Argentina, né? Então era uma boa jogada. Os europeus vinham, corriam a Argentina, corriam o Brasil e iam embora. A Argentina aí ficou sozinha dentro dessa, e até hoje, né?
tempos atrás. O Brasil ali perdeu a chance por vários motivos, e o rally dali em diante ele começa vamos dizer assim, a proliferar no Brasil em termos de provas, de campeonatos, né? No Rio Grande do Sul nós custamos um pouco, o regularidade dominava muito aqui, né? Nós éramos muito fortes. Então, mas 81 já teve prova de velocidade no Rio Grande do Sul? Sim. É uma coisa interessante. A primeira prova do Campeonato Brasileiro de Rally e Velocidade, a primeira prova foi no Rio Grande do Sul, foi o CPR, Clube Porto Alegre Rally, que organizou, aqui na região ali pro lado de Portão, aqui não é grande Porto Alegre, mas é perto. E esse campeonato não era uma prova isolada, essa prova era uma isolada, ela era isolada do Rio Grande do Sul. E esse campeonato se desenvolveu, mas não pegava um campeonato, né? Lá por 87, para ter uma ideia, se disputou um campeonato de primes. Então se corria regularidade estadual, campeonato estadual. Se corria provas de regularidade, no final tinha primes, 2 primes, para o primeiro torneio gaúcho de rally e velocidade primes. Esse é o início da coisa, né? Também era um pouco problemático os carros chegavam ao final da regularidade bem machucados e iam correr velocidade, né? Mas acontecia. E teve sim o primeiro campeonato, então o primeiro torneio teve o campeão. Se repetiu em 88, se repetiu em 89, o mesmo sistema. Provas de regularidade, no final, alguns até se inscreviam só para a prova dos primes, né? Então já começou a haver uma divisão. Tá entendendo? Tinha gente, tudo bem, né? Um torneio, o cara ia para lá só para competir naquela prova que era de velocidade. Isso então se trouxe até a década de 90, né? E aí, no final da década de 90, quando o Erechim entrou em cena, como eu digo, né? Aí o campeonato começou a ser o Campeonato Gaúcho, realizarem provas, né? Aí em alguns locais, especificamente de velocidade. De velocidade do gaúcho, né? Alavancado por Erechim, né? E automaticamente o CPR fazendo uma prova que outra, né? Então, novamente, o CPR não é por eu ser membro do CPR, mas ele tem toda uma história que anda, se nós andarmos lá para trás, o primeiro campeonato gaúcho de rally regularidade aconteceu, o clube foi fundado em dezembro de 1969, em janeiro de 1970 já teve o primeiro campeonato gaúcho de rally regularidade, com a primeira prova que foi o Rally da Praia, que já teve 45 edições, organizado pelo CPR. E o CPR colocou um diretor de rally na federação que não tinha. Então tudo ali está o embrião, nós estamos falando aqui, mas começou lá. E se nós andarmos para trás, sair de Fortaleza e até o Chuí, foram participar de uma prova em Portugal, que não existia o WRC na época, né? O WRC de 73. Em 71, essa prova do Rally TAP de Portugal, que era um dos mais difíceis e também um dos mais famosos, era parte de um campeonato europeu. Eles foram para lá, mas não é só a participação de brasileiros indo lá. Não, eles levaram um carro brasileiro daqui para lá, levaram uma Puma, né? Um motor Volkswagen preparado e foram levar lá. Isso é um marco, não é? É um marco, a gente às vezes esquece disso, né? Isso em 71. Nós só fomos voltar para fora do continente sul-americano, vamos deixar o sul-americano aí, provas na Argentina, como se fossem caseiras, tá? Foi lá em 82, quando o Fleck e o Silvio Klein, o Caixinho, foram participar de uma etapa do WRC em Portugal. Isso em 82. 83 já foi outra dupla brasileira lá do Rio de Janeiro participar também. O Paulo Lemos e o Arthur César participaram em 85 também lá no Portugal, que é muito fácil, por língua, né? Por vários aspectos, né? Então tu vê, isso tudo é uma coisa que não é um ponto, ela vem, vai passando por outra informação, né? Isso vem gerando. Aí depois a coisa anda, não é? Mas parece ser fácil, mas alguém começou, né? Tem histórias que o pessoal não sabe, por exemplo, Emerson Fittipaldi, com 18 anos de idade, ganhou um rally lá em São Paulo, né? Ele nem estava, ele era de kart, não sei o que, recém tinha tirado a carteira, com 18 anos foi ganhar um rally lá e ganhou, né? Então o Emerson é ralizeiro, como a gente diz, né? Eu sempre bem favorável, ralizeiro, né? Então tem várias histórias aí que estão guardadas, que estão tentando se divulgar. Em 81 nós tivemos a primeira etapa de um campeonato brasileiro realizado no Rio Grande do Sul,
embora nós ainda não tivéssemos um campeonato regional organizado em termos de velocidade, o CPL organizou 2 provas de Sul-Americano aqui no Rio Grande do Sul nos anos 80, né? Sim, 85, 86, nós organizamos 2 provas do Sul-Americano, que foi, na realidade, saindo do eixo Rio-São Paulo, veio para cá, também por uma facilidade com o Uruguai e Argentina, que aí o pessoal vinha mais do que a São Paulo, né? E o CPR fez 2 etapas. Chegou a acontecer mais uma em 87, mas já não era o CPR. Dava infraestrutura, mas foi por um problema que eu não me lembro qual é que é, se foi político, patrocínio acho que não, que foi organizado por um outro grupo, mas com integrantes do CPR igual trabalhando, né? Então foram 3 anos de Sul-Americano aqui, 85, 86 e 87. Provas boas, né? Provas disputadas na região de Gramado, Canela, também aqui embaixo, na região de Portão, tinham vários tipos de piso, né? E as provas foram evoluindo para isso, para melhorias de piso, melhoria de condição, para não ter tanto problema de quebração de carro. Essa época já é carros já preparados para isso, né? Por isso que também talvez tenha acontecido uma evolução, porque os carros já eram preparados, já se saiu do regularidade correndo velocidade. Dos fortes, né? Que eu digo, claro, que sempre tinha o pessoal que queria correr e via com o carro que tinha. Mas na época nós tínhamos a Volkswagen apoiando o Rally, nós tivemos a Chevrolet apoiando o Rally, né? A Fiat apoiando o Rally. Então, esse projeto todo ele cresce de qualidade porque tinha uma dedicação só para aquilo ali. Ali em diante foi só preparações para carros, para equipes e carros de velocidade, que tinha uma outra ótica, né? outra vertente. Mas a maioria de todos os que correram, eles iniciaram no regularidade. Nós não tínhamos o viés. Hoje, não sei há quanto tempo atrás, o pessoal já entra direto na velocidade, não é? Mas naquela época era uma evolução, né? Ela vinha subindo tanto de piloto, navegador, equipamento, né? Provas, organizações, tudo veio crescendo. Hoje o velocidade domina, o regularidade está num degrau mais de formação, né? de universitários, que a gente brinca, o pessoal mais novo, estreante na categoria, que acaba indo para competir no velocidade. Então, nesse ponto, o Rio Grande do Sul sempre foi muito líder. Sempre, a Comissão Nacional de Rally, que foi criada, ela sempre teve gaúchos como diretores disso. Não só por regularidade, mas por velocidade também. Então, se bancou esse campeonato brasileiro, aí, o primeiro campeonato brasileiro de 81, o presidente da Comissão Nacional de Rally era gaúcho. E aí bancaram de fazer as provas, né? Pelo Brasil inteiro, se corria o Brasil inteiro, né? Então, são grupos distintos que acabaram se unindo numa categoria só. Nós temos os primeiros campeões brasileiros de rally que são gaúchos. Sim. Piloto e navegador. Sim, sim. O campeonato começou em 81, com a equipe Gaúcha Car participando fortemente com 3 carros, né? É interessante dizer que nessa prova de abertura do brasileiro, disputada aqui no Rio Grande do Sul, todas as especiais foram vencidas por essa dupla, né? Jorge Fleck e Silvio Klein, que ao final do ano foram campeões brasileiros. E eles têm um recorde que para mim vamos dizer assim, imbatível hoje em dia. Eles foram os campeões gaúchos brasileiros de rally regularidade e campeões brasileiros de rally velocidade. Tudo com a mesma equipe e o mesmo carro. Então tu vê que hoje é impatível isso, né? Ser campeão de tudo que disputou, categorias diferentes, com o mesmo carro, o mesmo apoio, né? Eles se tornaram campeões nesse primeiro mundial. Até o prêmio que eles receberam do campeonato era um Volkswagen Gol, 0 km, que eles acabaram transformando em dinheiro para poder correr lá na Europa no ano seguinte, lá em 82, né? E depois eles vieram ser tricampeões brasileiros, já na sequência de 85, 86, já com a Volkswagen, que eles eram pilotos oficiais da Volkswagen, né? Teve um hiato que o Flex saiu, foi com a Fiat, General Motors, lá Chevrolet, Monza, e o Caixinho ficou competindo daí no regularidade, né? Apesar que ele competiu também em velocidade com o Cláudio Antunes, que era da Volkswagen. É uma história bem interessante, uma dupla bem de destaque, né? Você foi uma das pessoas importantes aí na retomada do Gaúcho de Rally no início dos anos 2000. Conte um pouco de como foi essa retomada. Na verdade, o Rally Velocidade tinha caído um pouco
e eu tinha parado de fazer rally porque o meu filho já tinha terminado a sua formação profissional e então gostaria de fazer rally. Eu dei meu carro para ele e passei a conversei com o Carlos, que era na época o presidente da Federação Gaúcha de Automobilismo, e assumi o Rally Velocidade do Rio Grande do Sul. Foi uma época muito boa, a gente aumentou os lugares onde se fazia rally, começamos a fazer rally em Santa Maria, em Cruz Alta, e foi muito importante o ressurgimento. Nessa época, o rally do Rio Grande do Sul, como até hoje, representa o maior número de concorrentes do que qualquer outro estado do Brasil. Nós temos aqui no Campeonato Gaúcho sempre largando 25 carros. No brasileiro nunca larga 25. O rally velocidade é muito importante e uma coisa que a gente, nós erechinenses temos que nos orgulhar, né? Porque é o segundo evento da FIA no Brasil, só tem 2 eventos, que é a Fórmula 1, credenciado pela FIA, né? E o rally do Campeonato Sul-Americano de Erechim. Então, para nós, erechinense, é muito importante. E para o rally, Erechim representa, como eu te disse, o foco do rally no Brasil. Tanto é que hoje nós temos 5 clubes na região fazendo rally velocidade. Só tem aqui na nossa região isso. Vamos conhecer, e nós fomos fazer uma prova de rally regularidade, de velocidade, eu e o Roland, em São Leopoldo, que o Rossi organizava. Fomos lá conhecer levantamento, capacete, macacão. Fui falar com o Robson em Passo Fundo, como que se navegava. Fomos falar com o Gilson em Curitiba. Saímos de manhã, fomos a Curitiba, tivemos uma aula com o Gilson, como que era a navegação, para entender o que eram os livros de bordo, e voltamos. E daí fomos aprender, não sabia estrutura, carro, nós tínhamos o nosso carro de regularidade, e fomos fazer a prova. Muito interessante. O Roland pilota muito bem, navegamos tudo, e fizemos a prova, batemos, foi bacana, alto 3, salto, mas não tinha intercom, não tinha... era no grito, os capacetes eram abertos, as estruturas eram extremamente simples, e fizemos a prova. E fomos bem classificados, a categoria A6. Não, é A6, N2. E fizemos a prova e foi interessante, porque daí tu podia acelerar, tu sabia o teu limite, tu tinha um levantamento prévio, tu sabia o que podia fazer. Eu digo, esse negócio aqui é bom. Tu podia divulgar onde ia passar. Eu digo, opa, todo mundo podia assistir, todo mundo podia se encontrar. Mas aí a gente perguntava, por que no Brasil não tem forte isso? Mas nós olhávamos, por que o Rio Grande do Sul não faz esse tipo de evento? Eu não conseguia entender. Claro que nós entendemos depois, com a hegemonia do regularidade, os campeões, os grandes do regularidade, não deixavam os outros esportes de rally crescer. Porque se tivesse outros esportes, eles não teriam o mesmo desempenho. E daí a gente começou a olhar que o mundo todo fazia velocidade. E só o Brasil não fazia velocidade. O mundo todo falava-se de velocidade, era Fórmula 1 e Rally Velocidade. E o Brasil não tinha. Digo, opa. Mas daí fomos aprender a fazer. Chegamos no clube aqui, conversamos, e pedimos a autorização para realizar uma prova de Rally Velocidade. Tinha um monte de exigências. Hoje, se nós pensarmos, ridículas. Por isso que na época não dava certo. E daí nós pedimos autorização para Santa Catarina e fomos a Santa Catarina, em Sombrio,
ver a organização de uma prova de rally regularidade. Vamos lá. Eu, o Roland, o Fico, o Irineu, o Testa e o Benhur Testa. Uma festa, né? Chegamos lá, fomos muito bem recebidos. O Lelo era o responsável pelos cômputos, uma planilha de Excel, nos cedeu as fórmulas, na época era um disquete. O Tedesco era o diretor de prova, e daí nós fomos conhecer largada, chegada, começar a estudar. Não teve dúvida, né? Nós tínhamos um candidatado e nós íamos fazer uma prova no ano seguinte aqui em Erechim. E montamos a prova. Muito interessante a montagem da prova, porque a gente pegou o regulamento do Campeonato Brasileiro e virava a folha e dizia assim, tem que ter isso, isso e isso. E a gente ia montando assim, conforme mandava. E fomos montando e montamos a prova. Uma prova estrada, o nome de Rally Internacional de Erechim na época foi o Fico que deu, porque o Fico já dizia que Erechim, dependendo da maneira de tu ver Erechim, Erechim poderia ser o epicentro. Buenos Aires, 1.400 quilômetros, Assunção, 1.000 quilômetros, São Paulo, 950 quilômetros, Curitiba, 470, Florianópolis, 520, Porto Alegre, 360. Então, e falava-se já de Poçadas, a 500 quilômetros daqui. Então, aqui poderia ser um epicentro para os pilotos convergirem para cá e virem correr. O Fico ligava para todo mundo, tinha alguns contatos, ele era mais experiente nesse meio, e tinha contato, e ligava para o Uruguai, ligava para a Argentina, ligava para Porto Alegre, ligava para Florianópolis, ligava para Curitiba. Enfim, montamos a prova, me lembro até hoje, o Fico foi o presidente da prova e eu fui o primeiro diretor de prova de rally, aqui em Erechim. Isso, 98. Olha, foi muito interessante, todo mundo conhece a história, né? Mas como é um documentário, chegamos aqui uma semana antes da prova, não tinha nenhum carro inscrito na prova de Erechim. Prova montada, as equipes naquela simplicidade montadas, os isolamentos montados, as especiais prontas, o apoio na parte externa da FRINAP ou da CIE, e não tinha carro. Não tinha carro. Não tinha carro. Prova pronta, patrocínio conquistado e não tinha carro. Que desânimo, que depressão, que correria. Mexe daqui, mexe dali, daqui a pouco conseguimos, eu não me lembro se foi 11 ou 13 carros, montou o grid. Eu olhava 11 carros, 13, eu não me recordo na época. Digo, que decepção. Eu chegava em casa e a minha esposa Jaque disse, o que houve, Cláudio? Eu digo, Jaque, olha, tanto trabalho, não tem ninguém. Até que ela disse assim, mas Cláudio, o que tu estava esperando? Eu digo, não sei. Eu digo, então, se tu não sabe, é um monte. Agora tu tem o parâmetro. Lá me deu um ânimo e a gente fez a prova. Mas quando o Paulo Lemos acelerou aquele Golf, um A7, poxa vida. Cassandro Malozzi e o Guga Prias andaram. O tal do Ulisses Bertoldo chegou em Erechim, não tinha navegador. Daí a gente foi convidar o meu mano, o André Palhosa, para correr com ele, porque o mano já tinha uma experiência de rally regularidade. E daí nós buscamos o Tenebro, buscamos o Tedesco, veio o outro, fizemos a prova. Uma paixão, tudo 10, alguns incidentes. E se não me falha a memória, essa prova foi no final de semana da festa de Fátima. Porque como não tinha público, não tinha gente, as peculiaridades são essas. No domingo de manhã, o rally largava na frente do Castelinho, no lado oposto da praça, e daí a gente esperou primeiro a Romaria descer, e daí depois nós largamos o rally. E daí até eu brincava com o pessoal e a gente batia foto com a Romaria ao fundo para mostrar que tinha público vendo o rally. Então, eu tenho quase certeza que essa foi a data. Mas foi muito bacana porque foi assim que começou tudo, né? Nós atrasamos a prova porque tinha um carro que está sendo arrumado, se não arrumasse nós não tínhamos carro para largar. E fizemos a prova. E as coisas começaram a evoluir.
Na época, eu já corria Rally Velocidade, eu e o Roland, nós fazíamos o Campeonato Brasileiro. Nós fomos correr em Curitiba, o Rally da Graciosa. E nós ficamos por lá, no Parque de Apoio, etc. E daí, na época, já sabiam que nós organizávamos a prova de Erechim, tinha o Anderson Nobre, estavam todos aqueles dirigentes, comissários internacionais, e nós lá quietinho, né? Olhando, porque nós organizávamos brasileiro, então a gente estava por perto para ver como que era. Ah, não teve dúvida, né? E o Anderson Nobre disse, não, porque Curitiba vai organizar uma prova do Mundial para o pessoal da Codazur, né? Eu digo, e nós não temos mais interesse em fazer Codazur em Curitiba. Nós não queremos mais o ano que vem, nós vamos organizar o Mundial. Daí eles se olharam, e agora? Digo, eu ergui o braço lá, digo, não, Erechim pode fazer a prova do Sul-Americano se Curitiba não quiser. Daí o Anderson disse, não, pode fazer que nós não temos mais interesse. Então, nós fizemos. Ergui o dedo lá, nós fizemos. E assim nós nos candidatamos a fazer um Sul-Americano. Evoluiu, o presidente da CBA era o Paulo Scaglione, na época, já não era mais o Bufaisal, e daí, como nós nos candidatamos, conversamos com ele, toda a prova nova ela tem que ser homologada. E daí nós tínhamos que homologar a prova de Erechim em Codazur. Daí nós fizemos uma prova de Rally Velocidade em dezembro, que veio o observador, o seu Andrés Castelo, para cá, para homologar a prova. E eu hoje sou amigo particular do André e de todos, né? Então, eu digo que foi o pior rally que nós fizemos na vida. Deu tudo errado. Tudo errado. Eu digo, esquece, nunca vamos fazer mais prova sul-americana. Mas hoje a gente compreende que a homologação é ver se há cultura e se há estrutura e se tem capacidade para fazer. O resultado nem sempre é o esperado. E fomos homologados para fazer a prova do Sul-Americano. Tinha uma prova em Timbó, penúltima etapa, em Timbó, 98. Em Timbó, Santa Catarina. Digo, vamos para lá. Nós temos casa na praia em Araranguá. Vamos dormir na casa lá na praia. Meu Deus do céu, um frio do cão. Não tinha coberta, cobertor, nada para nós. Na praia, por que vamos? Mas só que nós fomos no inverno, né? Mas tudo bem. Aí nós fomos para lá, foi o Benhur, meu irmão, o Roland Koller, o Dodo, o Fico e eu. Fomos em 5 para Timbó para acompanhar a prova, ver como é que funcionava. Eu fui com o Piccoli no carro 0 deles lá, o Dodo ficou junto com o Anderson Nobre. O Roland já foi para um outro lugar, eu fico para o outro, meu irmão filmando tudo, o Benhur, né, filmando tudo. E vamos trazer uma prova para Erechim. Aí diz o Anderson, por que vocês não levam a última prova? Vamos fazer a última prova do Campeonato Brasileiro lá em Erechim. Vamos? Vamos? Então vamos. E aí começa a história do Rally de Velocidade em Erechim. Mas nós não largava também o Rally de Regularidade, não largava. E sabe o que a gente fazia? Terminava uma prova do Rally de Regularidade, nós sempre achava um trechinho para fazer um Rally de Velocidade. Para fazer um trechinho de velocidade. Pô, isso era muito bacana. E aí começamos, fizemos essa prova, olha, veio Tedesco, veio Paulo Lemos com a Maria Antonieta, o navegador do Tedesco era o Blanco. A Maria Antonieta com o Paulo Lemos com a Maria Antonieta. Veio o Salim, de São Paulo. Cara, eu acho que veio 7 ou 8 carros de fora. E o resto, nós pegamos a piazada que fazia o Rally de Regularidade e vamos embora, vamos fazer. O Lauro, falecido Lauro, era o carro 000, o Vassoura com um Fiat 147. Eu era o carro 0. 98.
Cara, não tinha muita gente. 99, nós solicitamos de novo a prova. E aí começa a Erechim crescer. Quem ensinou a controles, a placas, tudo? Anderson Nobre. Esse cara trouxe o rally para Erechim. Ele trouxe o rally brasileiro para Erechim. Ele ensinou muita gente aqui em Erechim. Ensinou quase todos nós. Todos nós. Se alguém disser, não, o que tu aprendeu com alguém que aprendeu com alguém que aprendeu com Anderson Nobre. E aí a gente começou, mas ela largada na mão e era chegada no cronômetro. E eu me lembrei de que quando nós fazíamos as provas de karts aqui na rua, tinha o guri que fazia a cronometragem, que ele tinha num computador dele, que passava o carro ali na fotocélula. Eu disse, por que a gente não coloca isso aí na fotocélula lá na chegada? E aí fomos conversar com ele, ele disse, não, dá para colocar na chegada, dá para colocar na largada. Se ele queimar, vai aparecer. E quando ele chega lá, vai dar o tempo dele e começamos a botar aí a fotocélula. Cara, eu não sei se vocês já viram o relógio de largada, os relógios de largada, eu não sei se ainda tem lá no clube, mas eram uns demônios de grande, de LED não, daquelas bolinhas, nem sei se é LED, aquelas bolinhas que ficam, que acendem. Fui conversar com o Adilson Stankiewicz. Adilson, daria para fazer? Não, Adilson, louco. O cara é muito inteligente. Criou o relógio de largada. Antes a gente mostrava, o pessoal mostrava o cronômetro ali da hora e 4, 5, com os dedos e vai embora. Nós, Erechim já tinha o relógio de largada. Uma coisa diferente, só tinha esses relógios de largada, desculpe, quando era o Sul-Americana em Curitiba, que a cidade do Sul-Americana era Curitiba, ponto final, porque Anderson Nobre era de Curitiba, e tinha umas belas especiais lá. Então o relógio também cria de Erechim. E aí começou a crescer o rally. Ao que tu acredita o sucesso do Rally de Erechim? Porque a gente teve bons rallies de velocidade nos anos 80 fora daqui, mas nenhum deles no Rio Grande do Sul conseguiu o status, a grandeza e a importância que Erechim ganhou, sei lá, 2000 e pouco para cá. Olha, deu-se pelo trabalho. Primeiro pelo trabalho. Entende? Todo mundo pegava junto, todo mundo pega junto ainda. Não pegava. Mas vamos usar esse termo de pegava por causa do tempo atrás. A tua pergunta cabe a esse tempo. Então todo mundo trabalhava com afinco, pegava e era um ano trabalhando quase. Era quase um ano trabalhando. E não tínhamos nem o pensamento de ser o melhor rally do Brasil, de ser o melhor rally de qualquer lugar. Não, nós queríamos fazer o rally. Porque Erechim era um polo de automobilismo e que todo mundo gostava. E o rally aproximou. Quer dizer, o rally, o piloto de rally bate na porta da frente da casa do colono, ele abre, ele passa com o carro, abre a porta dos fundos e ele continua. Erechim, o Erechim Auto Esporte Clube levou o rally para essas comunidades. E para criar me foge a palavra agora, a cultura do rally, foi muito rápido. Foi muito rápido em Erechim. A cultura do rally foi uma explosão, foi rápido, foi um foguete. E essa cultura é que fez a engrenagem funcionar e funcionar rápido. Então, o rally de Erechim, ele cresceu pelo fato disso,
de uma colaboração, de uma união, de uma fechada, e é isso que nós vamos fazer. E é isso que nós vamos arregaçar as mangas. Então nós tínhamos apoio da prefeitura, nós tínhamos apoio da Polícia Civil, da Brigada Militar, da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Rodoviária Estadual, nós tínhamos todo o bloco de sustentação, nós tínhamos junto com a gente. E tu acha que alguma outra localidade do Rio Grande do Sul poderia ter tido, ou, enfim, não sei se a palavra é essa, mas poderia ter tido o sucesso que Erechim teve em algum momento dessa história? Não. Acho que não. Te digo por quê. Por que não Porto Alegre? Porto Alegre sempre foi o polo do rally de regularidade, muita gente inteligente lá, muita gente que poderiam conseguir patrocínios e verbas para tal e não faziam, não fizeram. Bento surgiu porque Erechim perdeu uma prova por causa de um acidente que ocorreu de uma liga ali na Pernambuco que não tinha nada a ver com o Erechim Auto Sport Clube. E nós perdemos a prova para Bento. Então Bento esquece. Bento esquece, não era o Automóvel Clube de Bento, não. Quem organizou foi o Automóvel Clube de Porto Alegre, com a ajuda de pessoas do Erechim Auto Sport Clube. Nova Prata. Por que Nova Prata até hoje nunca fez um rally de velocidade? Eu cansei de falar para o pessoal lá. Fazem uma prova de rally de velocidade aqui. Cara, tem um monte de gente de Nova Prata que eu encontro nos apoios mecânicos que eu digo, cara, vocês por que não fazem? Ninguém sabe me dizer o porquê. Passo Fundo morreu. Quem que poderia?